Eu quero mais uma vez saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 116. Salmos, capítulo de número 116. Abra aí, por gentileza. Eu quero ler 2 versículos deste salmo para nossa muito breve meditação. Salmos, capítulo de número 116. Se você não achou, diga misericórdia. Vamos ter misericórdia aí, irmão. Ajuda aí o irmão que está do seu lado. Via de regra, o livro de Salmos fica no meio da Bíblia. Você vai abrir no meio da Bíblia, você vai achar ele. Capítulo de número 116. Eu quero ler 2 versículos desse texto. Salmos, capítulo de número 116, versículo de número 12, diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tome assento aí em nome de Jesus. O tema dessa ministração é uma expressão minha para Deus. E é uma expressão muito sincera. Eu rabisquei várias vezes esse tema para chegar nele. E toda vez que eu escrevia, eu olhava e disse, tá bom. Eu coloquei lá um coração agradecido a Deus. Agradeço a Deus por tudo. Deus é digno de todo agradecimento, de toda glória. E cada vez que eu ia escrevendo, eu riscava e disse, não é isso que a minha alma sente. E aí eu cheguei esse eu disse, achei, Jesus, é o que eu queria te dizer. E é muito sincero. Eu não mereço. Mas Deus me deu tudo. Por isso sou grato. Você não merece, mas Deus lhe deu tudo, por isso seja grato. Nós não merecemos, mas Deus nos deu de tudo, irmãos, por isso somos gratos a Ele. Quantos são agradecidos a Ele? Eu quero falar nessa noite de gratidão. Eu acho que é um dos sentimentos mais nobres que o ser humano pode ter, é ser grato. Assim como uma das piores, ou melhor dizendo, um dos piores sentimentos que o ser humano pode demonstrar é a ingratidão. Coisa ruim é você conviver com gente ingrata. Coisa ruim é você ter que lidar com pessoas que são ingratas. A energia delas já é ruim. A maneira de viver delas é ruim. E acredite, muitos de nós somos exatamente assim com Deus. Você não gosta que as pessoas sejam ingratas com você, nem eu gosto. É verdade ou não é? É verdade. Se você faz alguma coisa por alguém, você no mínimo espera um obrigado. Ainda que a Bíblia nos ensine a não esperar nada daqueles que a gente faz alguma coisa, ainda que Jesus seja enfático em dizer que com uma mão tu dá, com a outra tu esconde, dando a ideia de que ninguém precisa saber o que você faz a não ser Deus, mas nós humanamente sentimos a necessidade de que as pessoas das quais cruzam os nossos caminhos, em algum momento, se por nós são ajudadas, abençoadas, queridas, e por aí vai, nós pelo menos gostaríamos de que elas fossem gratas. Então, quando você vai entregar, por exemplo, ou doar alguma coisa a alguém que necessita daquela coisa, você, querendo ou não, espera que essa pessoa diga obrigado.
Quando saímos para os campos missionários, por mais que sejamos conscientes do que a palavra diz, quando chegamos nas casas e entregamos cestas básicas, a gente olha no olho das pessoas esperando que elas digam obrigado, Deus te abençoe. E há uma necessidade que é implícita do ser humano. O ser humano tem uma necessidade de ser reconhecido. Isso é do ser humano, da queda humana, desde quando Adão caiu. Nós herdamos essa necessidade e ninguém aqui foge disso. Você pode fingir que não, eu não ligo, eu não me preocupo, mas você se preocupa e você sente sim isso, porque a gente é assim, é humano isso. Mas o problema não é que a gente não goste da ingratidão. O problema é quando a gente não entende que nós fazemos exatamente isso com Deus. E nós fazemos isso dentro da casa dele, nós fazemos isso fora da casa dele, nós fazemos isso na oração, fora da oração. Veja as suas últimas 10 orações. As últimas 10 orações que você fez na vida. No mínimo, 9,5 delas foi pedindo algo para Deus, não foi dizendo assim, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado porque eu estou aqui com saúde para respirar. Obrigado, Deus, porque hoje o alimento chegou na minha mesa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto uma porta. Obrigado, Senhor, porque eu estou desempregado. Obrigado, Senhor, porque eu estou hospitalizado. Nós dificilmente nos lembramos, e nós deveríamos nos lembrar, porque a gratidão é o sentimento mais puro que um ser humano pode ter para com este Deus, reconhecendo o que Ele fez, reconhecendo o que Ele faz e reconhecendo o que Ele fará por mim e por você em breve, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E esse sentimento, gratidão, que envolve, é como um sentimento de dívida, Gabriel. A gente fica devendo. É por causa dessas dívidas que pastor Juarez Júnior não gosta, por exemplo, que ninguém pague a conta dele, que ninguém vá num restaurante, deixa que eu pago, não quero, para não ter que ficar devendo, aquela sensação de que ele fez por mim, eu tenho que fazer por ele, ela me abençoou, eu tenho que abençoar ela, ele me ajudou, eu tenho que ajudar ela, e fica aquela sensação de dívida. É assim ou não é? É desse jeito que a gente sente, porque nós somos humanos. Mas existe uma dívida eterna que eu e você tínhamos, e alguns que estão sentados ainda têm. É uma dívida que nós herdamos de Adão e Eva. É como um pai que fez uma conta bruta, colocou lá o nome do filho na brincadeira, e ele morre e o filho vai se matar agora para pagar a conta do pai. Nós herdamos a natureza pecaminosa e caída, afastada de Deus, abandonada nesta terra, e somente Deus poderia pagar essa dívida. E um dia Ele enviou Jesus, Ele foi morto na cruz, morreu pelos meus e os seus pecados, para que nós, eu e você, pudéssemos agora, com a dívida paga, olhar para cima e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu não poderia pagar essa dívida, mas Jesus pagou ela por mim. E você só está sentado aqui nesta noite, querendo ou não, talvez você diga: pastor, eu vim porque me convidaram. Você veio porque talvez não entenda, mas o Espírito de Deus gostaria que você entendesse a dinâmica da gratidão pela ótica do salmista. E há quem diga que este salmo foi escrito pelo grande salmodiador Davi, que nas muitas das suas batalhas, diante de tantas vitórias impossíveis e improváveis, quem já teve uma vitória impossível e improvável? Levanta a mão assim e dá glória a Deus. Sabe aquela vitória que você sabe que não tinha como vencer? Sabe aquele milagre que você sabe que só um milagre acontecendo, impossível para acontecer, para você entender que veio de Deus, e isso acontece. Davi vivenciou isso, experimentou isso inúmeras vezes, e um belo dia, cantando e salmodiando para Deus, ele faz este salmo que hoje na nossa Bíblia está como escrito, Salmo 116. E ele salmodiando, ele canta para Deus e diz: o que eu vou dar para este Deus? O que eu darei ao Senhor em agradecimento por todos os benefícios que Ele me tem feito? Isso me faz lembrar de um grupo de pessoas interessantes, que se parecem muito com a gente. Quer ver como se parecem? Abram em Lucas, por favor, capítulo de número 17. Lucas, capítulo 17, abra aí a sua Bíblia. No versículo de número 11 está escrito assim:
E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia, que eram duas cidades completamente opostas uma à outra no que diz respeito à religiosidade. Samaria tinha um grupo de samaritanos que cultuava a Deus em uma montanha diferente dos galileus. Os galileus eram da cidade de Galileia, e em Galileia os judeus que viviam lá. Um não ia na cidade do outro, eles não caminhavam juntos. Mas no meio destas duas aldeias, para você entender onde eu quero chegar, existia uma outra aldeia que a Bíblia não cita o nome dela. Mas que quando você vai estudar na lei de Moisés, você descobre que naquela época, quando alguém adquiria uma doença conhecida hoje como hanseníase, na época chamada de lepra, naquela época quando alguém adquiria esta doença, ela tinha que ir para a cidade dos leprosos. E é curioso porque a cidade dos leprosos era o único lugar onde não existiam vários diferenças sociais ou culturais. Todos que estavam ali, não importavam de onde viessem, não importava que religião cultuavam, não importava como cultuavam a Deus, teriam que aprender a viver e conviver juntos. Por quê? Porque a sociedade da época entendia que a lepra era uma separação, uma doença que separava você da sociedade que você vive. Então, para as pessoas que não eram leprosas, quem era leproso era uma pessoa amaldiçoada por Deus, era uma pessoa amaldiçoada pela vida, era uma pessoa que o fim dela era muito triste. De fato, não é mentira, é verdade. Mas olhe para o texto, porque o versículo 12 diz assim: entrando numa certa aldeia entre Galileia e Samaria, saiu-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo. E eles pararam de longe para você entender, porque a lei dizia que se você fosse um leproso e você estivesse caminhando em qualquer lugar desta terra, se você visse alguém andando na sua direção, você tinha que gritar bem alto: leproso, 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 para que esta pessoa não se aproximasse de você, ela se afastasse do seu caminho e você pudesse passar ao largo. Olha como era humilhante, e é por isso que o texto diz que de longe eles gritaram para Jesus, porque Jesus ele estava passando por duas cidades, Samaria e Galileia, e o texto diz que ele vai na aldeia. Ele foi lá onde os leprosos estavam, ele foi lá onde era a cidade daqueles que eram marginalizados, ele foi em busca de conhecer quem eram aqueles que ali viviam. Não é muito diferente de mim e de você, que um dia vivia à margem de Deus, e Deus foi te resgatar lá no mundo do pecado, Deus foi te salvar lá no mundo abominável do pecado, Deus te arrancou lá da lama e disse: eu te quero na minha presença, e é por isso que Ele está aqui nesta noite e merece ser glorificado. O texto diz no versículo 3 que eles levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E vendo-os, Jesus disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos, porque naquela época somente o sumo sacerdote poderia olhar, analisar a sua pele e verificar se ainda haviam manchas nela ou não. E não havendo manchas, você seria declarado limpo. Então você poderia voltar para a sua família, para a sua cidade. E diz a Bíblia que Jesus não toca neles, Jesus não estende a mão sobre eles. De longe Jesus comunica e lança cura como eles precisavam. Eles clamam pedindo misericórdia, e Jesus disse: olha, podem ir ao sacerdote. E é curioso, porque quando eles ainda estão parados, a cura não acontece. A cura, o texto diz, que ocorre quando eles tomam a atitude de obedecer à palavra de Cristo. A ordem de Cristo é: ide aos sacerdotes. E no caminho indo, eles começaram a ver a regeneração dos tecidos, a regeneração das cartilagens. O corpo começou a ser regenerado, e quando chegaram diante do sacerdote, acontece o que o texto diz. Olhe para a Bíblia, versículo de número
14 diz: e vendo eles, disse-lhe: ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus. Isso é lindo imaginar, porque o que antes eu não poderia chegar perto de Jesus porque era leproso, agora curado por esse Jesus, eu posso chegar aos pés dele glorificando, exaltando, como nós que estamos aqui nesta noite. Antes, lá no mundo do pecado, nós éramos cerceados da presença de Deus. Hoje, porque Jesus pagou o preço por mim e por você, você abre a boca e diz Deus, e Deus está lá no dentro do teu coração agindo, está lá através do Espírito Santo falando com você, porque Ele tornou-se habitação, e você, hoje, sendo uma habitação dEle, sente e vive na presença dEle. Louvado seja o nome deste Deus. O texto diz, no versículo 16, que caindo aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, este era samaritano. Aí a coisa muda, porque o texto fala que Jesus responde dizendo: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E o texto diz que Jesus pergunta: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Claramente os outros 9 judeus, ou por que não dizer leprosos, eles eram judeus. E eles, uma vez curados, seguiram a vida, foram fazer o que poderiam fazer, foram voltar para suas casas, foram viver a vida deles. Os samaritanos daquela época não se davam com os judeus, irmãos. Jesus era judeu, vestia-se como judeu, falava como judeu. E diz o texto que somente o samaritano, que era o único esperado que não voltasse, ele volta com um sentimento de gratidão. Ele volta como alguém reconhecendo: olha, de fato eu sou um estrangeiro, eu sou um Zé Ruela, eu sou um ninguém, eu sou um nada, mas eu reconheço que tu mudaste a minha vida. Eu reconheço que tu mudaste o meu jeito de ser e de viver. Eu reconheço que algo mudou dentro de mim, que há algo em ti que talvez os teus irmãos judeus não viram, mas eu vi. E o texto diz que ele volta glorificando a Deus. Bem, se você parar para estudar sobre a lepra, dependendo da duração do tempo que uma pessoa fica leprosa, além dos dedos, de várias partes das juntas do corpo ficarem deterioradas, você começa a feder. O odor de carne podre em Maraguaci é forte. As pessoas começam a sentir um fedor quando você de longe passa. Agora imagina você vivendo isso anos, porque lepra não tinha cura a não ser Deus. Não existia um remédio que curasse esta doença. Quem pegasse lepra estava para o resto da vida condenado a viver longe dos seus filhos, longe da sua família, longe de todos. Jesus passa na aldeia que ficava entre duas cidades que não eram amigáveis, duas cidades que não se relacionavam. Samaritanos e judeus da Galileia não conviviam, mas no meio dessas duas cidades tinha uma aldeia cheia de leprosos. E lá, quando você está com lepra, não dá para você fazer escolhas. Quando você está com lepra, você não pode dizer assim: com esse aqui eu não vi porque ele é tão leproso quanto você. É igual quando nós estamos na vida do pecado, no mundo do pecado, não importa com quem andemos, nós estamos todos na mesma situação, no mesmo barco, afastados de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus foi lá na aldeia,
E eu acho isso incrível, porque muitos de nós não entendemos que quem provocou a sua salvação e a minha não foi você. Não foi você que disse: hoje eu vou para a igreja, e simplesmente quis ir e lá se entregou a Cristo. O Espírito dele foi lá na tua casa, te convenceu, te fez você achar que era um pensamento ou um devaneio seu, te levou a esta igreja ou a outra igreja, e lá esse Espírito faz você entender que você é especial para Deus, que é um projeto de Deus para a sua vida, e que Ele te escolheu para a salvação, porque Ele te ama. E então muitos de nós entregamos a nossa vida para Jesus, e quando assim o fazemos, começamos uma caminhada como esse samaritano. E essa caminhada que eles começaram a ter agora com este Cristo mudou tudo, e muda realmente. Isso é interessante, porque quando você olha para o texto, voltando para Salmos, abra Salmos capítulo de número 116, por favor. O retorno daquele samaritano, pastor Fábio, foi a melhor forma de gratidão que ele poderia demonstrar a Jesus. E algo interessante acontece quando ele volta, porque de 10 pessoas que foram curadas, e acredite, muita gente vai para as igrejas buscando alguma coisa. A maioria das igrejas são visitadas por pessoas que precisam de alguma coisa. Via de regra, quando você está bem na vida, quando eu estou bem na vida, quando a humanidade está dando tudo certo, a gente nem se lembra de Deus. Mas as igrejas é um local onde as pessoas vêm buscar cura, vêm buscar milagre, vêm buscar solução para casamento, vêm buscar solução para filhos que estão nas drogas, vêm pedir a ajuda de Deus. E o que é interessante não é que a sua motivação esteja apenas errada, mas é que Deus, mesmo conhecendo a sua motivação e a minha, Ele vai lá, resolve o nosso problema, com o intuito de dizer para você: ainda que tu te aproximes de mim querendo algo, eu tenho isto que você quer, e muito mais além do que você pode imaginar. Louvado seja o nome deste Deus. Um Deus que é capaz de nos dar abundantemente mais. E o texto diz que quando o samaritano chegou diante de Jesus, Jesus pergunta: cadê os teus 9 parceiros? Senhor, não sei, só eu voltei. Jesus diz: olha, porque tu voltou e voltaste já curado, já com a tua bênção, agora tu vai sair com outra coisa daqui. E Jesus olha para eles assim: a tua fé te salvou. O texto agora fala de outro tipo de processo de milagre e de cura. Jesus agora traz uma cura sobrenatural para ele, dando a ele o maior presente que o ser humano pode receber de Deus. Sabe qual é? A salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem é salvo aqui nesta noite? Quem já recebeu esse presente pode exaltar o nome dele. O Salmo 116. O salmista está tentando criar uma forma de retribuir a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito. E a atitude dele é muito semelhante à do samaritano. Porque o samaritano volta para entregar a Cristo a sua gratidão. E o salmista, agora agradecido, volta a Deus e começa numa conversa a dizer para Deus: Deus, como é que eu posso te agradecer? Olhe para mim, por favor. Como é que você pode agradecer a Deus? Esse questionamento no hebraico ele é muito profundo. E a resposta que nós vamos ver nessa noite é mais profunda ainda. Porque no hebraico, quando ele vai conversar com Deus, que na verdade ele está falando ali com a própria alma, dizendo, ele faz um questionamento: como é que eu posso agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem me feito? Ele, quando questiona a si mesmo, como é que ele pode agradecer a Deus? Ele está tipo dizendo assim: cara, Deus tem tudo. Deus é criador do universo. Todo o ouro é dele. A Bíblia diz que a terra pertence a ele. A terra é estrada para os pés dele. Os céus é onde o trono dele, ele se assenta. Então como é que eu vou chegar diante de um Deus desse tão grandioso e poder oferecer alguma coisa para ele, que ele olhe e diga: poxa, valeu por ter lembrado de mim, valeu por ter voltado para agradecer? Porque Jesus estava lá pessoalmente quando o samaritano veio. Então era fácil você chegar, apertar a mão de Jesus, abraçar Jesus: Jesus, obrigado.
Mas e Deus, que é invisível? E Deus, que você nesse momento pode senti-lo, mas não consegue vê-lo? Como que eu posso abraçar este Deus em gratidão se eu não posso nem vê-lo? E esse salmista, ele entra nesse questionamento na sua alma, e ele começa a se questionar: como é que eu posso agradecer ou fazer algo a um Deus que tem tudo, que pode todas as coisas? E a resposta dele é muito interessante, porque na resposta dele, e eu passei boa parte da minha tarde, fiquei de 4 horas até quase a hora do culto, meditando só na segunda parte desse texto, porque o texto diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. O texto diz: tomarei o cálice da salvação. Que cálice é esse, irmão? Que cálice da salvação é esse? O salmista, ele profetiza aqui. Se você fizer uma análise desse texto, esse texto é profético, porque ele vislumbra um momento em que você só consegue entender em 1 Coríntios. Abra, por favor, capítulo de número 11. O texto que a gente leu do livro de Salmos me remete a um cálice, que é o cálice que a Bíblia chama de salvação. Tomarei o cálice da salvação. Mas que cálice é esse? Se naquela época, Josi, não existia esse tipo de cálice. Quando você vai estudar e você vai analisar o que esse salmista está falando, você é remetido a uma história que ela não é bíblica, mas ela é cultural. Na época destes salmistas, os reinos em volta de Israel, eles tinham um costume interessante quando queriam poupar a vida de alguém. Então escute para você entender o que o salmista está falando, e que de forma profética ele se remete a Cristo. Naquela época, quando alguém era pego, era preso e clamava por clemência, e era uma pessoa passivo de receber esta clemência, era levado diante do rei. Ele expunha os seus motivos pedindo esta clemência, e o rei mandava pedir o cálice da salvação. E quando ele pedia o cálice da salvação, lá vinha o copeiro mó, trazia para ele um vinho que era amargo demais, colocava em uma taça pequena, e depois que o rei ouvisse tudo que aquela pessoa pedindo clemência, depois de ouvi-la e decidir se iria ser clemente ou não com ela, ele pegava lá aquela taça com um vinho mega amargo, e se ela decidisse, este rei tomasse a decisão de ser clemente, ela tomava aquele vinho, aquele rei tomava aquele vinho amargoso, como que: eu vou engolir tudo que você fez, eu vou engolir toda a amargura que você me causou, e você está salvo. Mas quando o cálice da salvação era derramado diante daquele que estava pedindo clemência, ali mesmo ele era assassinado diante do rei. O camarada estava com uma espada pronto para cortar-lhe a cabeça, e ele ficava olhando para o rei, pedindo aos deuses daquela época que acontecesse alguma coisa no coração daquele rei, e ele tomasse aquele vinho que era amargo demais. Você sabe o que o salmista está dizendo? Ele está falando que naquela época, quando ele queria agradecer a Deus, a primeira forma dele demonstrar que era grato a Deus era tomando do cálice da salvação. Mas por que tomar deste cálice da salvação? Ele estava dizendo, em outras palavras, que a primeira maneira dele agradecer a Deus, ele olhar para as pessoas que precisassem de misericórdia, e ainda que elas tivessem causado muita dor a ele, ele tomaria daquela amargura para que aquelas pessoas pudessem ser poupadas. E aí, quando você olha para um olhar profético, muitos e muitos anos depois disso, você vai ver o apóstolo Paulo se referindo a Jesus e dizendo uma coisa curiosa. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, diz assim: porque eu
recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, aleluia. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Escute o que eu vou lhe dizer. Na noite em que Jesus foi traído, na noite em que Jesus estava prestes a ser preso e no dia seguinte ser assassinado, ele toma este cálice da salvação, como que olhando para a humanidade inteira, vendo uma humanidade toda caída, que estava ali causando muitas dores, que muitas vezes entristecia o coração de Deus, e ele toma a decisão de beber deste cálice, e dando o seu próprio sangue naquela cruz, ele derramando aquele sangue naquela cruz, ele faz com que toda a humanidade, isso inclui a mim e a você, pudéssemos ter o direito de um dia sem dizer a Deus: Deus, eu te agradeço porque o cálice da salvação foi bebido por Jesus. Quando você dobra o joelho diante deste Deus aqui, aceitando a Ele como Salvador, é como se Jesus pegasse o cálice amargo dos seus e dos meus pecados e tomasse sobre si, e por isso a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem entende o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Mas eu chego na parte que eu pesquisei porque achei tão curioso o texto. Além de beber do cálice da salvação, Edivone, que era um processo, era um ritual, que o salmista disse para Deus que ofereceria, então agora, salvação, misericórdia, aqueles que com misericórdia agissem. Porque ele não tinha como dizer para Deus assim: Adão, Deus, eu vou te dar centenas de quilos de ouro, porque Deus ia dizer assim: isso não me interessa. Tá bom, eu vou te dar todos os diamantes do mundo, isso não me interessa. Eu vou pegar os animais mais raros do mundo e vou formar um zoológico, isso não me interessa. Mas quando ele diz: Senhor, eu vou ter misericórdia e clemência daqueles que chegarem a mim pedindo clemência, ele estava dizendo para Deus: assim como tu fizeste comigo, eu farei com aqueles que aqui chegarem. Deus fez exatamente isso por mim e por você. Ele teve abundante misericórdia da minha e da sua vida. Nós não merecíamos, mas Ele teve, louvado seja o nome dEle por isso. E o texto diz, no mesmo capítulo 116 de Salmos, e no versículo de número 13, que além de tomar do cálice da salvação, ele diz assim: eu invocarei o nome do Senhor. Escute, eu já vou encerrar. Essa expressão em hebraico ela é muito curiosa. Karah el Hashem. Karah el Hashem, que é uma substituição, o Hashem de nome, que quer dizer nome, é uma substituição do Yud Re, Vav Re, do tetragrama de Deus, do nome do Eterno, do verdadeiro nome de Deus. Os judeus na comunidade dele, quando eles dizem: nós vamos invocar o nome do Senhor, a palavra Senhor é o tetragrama. E em respeito a este nome, em vez deles dizerem Karar El Yud Re Vav Re, eu não vou pronunciar aqui, não faz sentido eu falar isso, o nome verdadeiro do Eterno, mas ao invés deles pronunciarem o nome do Eterno verdadeiramente, eles mudaram isso nas suas Bíblias, naqueles textos que eles têm lá em hebraico, e colocaram Karar El Hashem. E sabe por quê? E sabe o que significa Karar El Hashem? Eles estão falando assim: eu gritarei o nome do Senhor, eu invocarei o nome do Senhor. Está na nossa tradução, mas no hebraico não é só invocar o nome do Senhor,
Porque a palavra hebraica kará, ela quer dizer alguém que grita com muita força, Araguaci. Alguém que grita com muita audácia. Alguém que clama de uma forma que chama a atenção. Você sabe o que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo para Deus que além de beber do cálice da salvação, ele iria karar el Hashem, ele iria invocar o nome do Senhor. Ele estava dizendo: por onde eu passar, eu irei te adorar de uma forma tão sobre-humana, que quem estiver passando perto de mim, vai dizer: esse cara é doido, o que é que ele está fazendo? Porque ele fazia um altar com 4 pontas de chifre, colocava ali um animal, incendiava aquele animal, e ele começava com as mãos levantadas, gritar: a Deus seja toda a honra e a glória. E ele gritava isso tão alto, que as pessoas, quando passavam perto dele, diziam assim: o que é aquilo? Vamos se aproximar para ver o que é aquilo. Eu quero ver o que é isso. Quando eu estive em janeiro no curso de arqueologia em Israel, eu fui levado ao norte de Israel, próximo da Síria, onde havia um altar ainda intacto, da época destes homens de Deus, que era um altar de invocação ao nome do Senhor. É um altar diferente. Quando você chega, você vê que era um negócio grande, não era uma coisa pequena. E que eles faziam grande em um lugar alto também. E eles colocavam isso no lugar alto, para que quando eles começassem a gritar o nome de Adonai, o nome de Hashem, queridos, quem passasse perto, parava e ouvia e dizia: tem um adorador ali. Tem um adorador ali. E os judeus iam se aproximar, e à medida que eles iam se aproximando, quando viam o adorador que estava lá, invocando o nome do Senhor, Karar el Hashem, quando eles estavam lá, à medida que ele via aquele adorador, ele dobrava o joelho perto, e o ritual é lindo de se ver. Porque quando você faz memória isso, olhando para o texto, passa batido. Mas quando você vai ver culturalmente o texto acontecendo, você entende a grandeza do que ele está oferecendo para Deus. E aí você começa a perceber que enquanto ele está lá de joelhos, gritando alto, mas é alto, irmão, invocando a Deus nas maiores alturas, o outro que chegava, ele era contagiado, Fernanda, por aquele. E ele começava a juntar a voz com este, gritar alto, também o nome de Adonai. O outro ia passando, e ele era compungido pelo próprio Espírito de Deus, levado até lá, e também dobrava o joelho diante do altar, e começava a gritar alto: adorado seja Adonai, adorado seja Adonai, adorado seja Adonai. Quando eu vejo isso, e olho para os dias atuais, eu entendo e percebo quando um crente, ou um servo, ou uma pessoa entende o que é o espírito de gratidão. Você quer ver uma pessoa grata? Veja como ela está no culto. Uma pessoa grata, ela está assim: oh glória. Ela está no canto assim: oh Senhor, eu te adoro. Ela está lá no canto e diz: Senhor, eu te bendigo, Senhor, eu te exalto, Senhor, eu te glorifico, Senhor, eu exalto o teu nome. E você sabe por que ela faz isso? Porque ela entende que Deus está ali naquele momento, sendo invocado na vida dela e sendo adorado através dela. Aonde estão aqueles que querem invocar a Deus aqui nesta noite? Aonde estão aqueles que entendem a necessidade de invocar o nome do Senhor aqui nesta noite? Nós estamos no culto em ações de graças. O único motivo de eu estar aqui nesta noite não é porque eu queria trazer-lhes uma palavra, não é porque eu queria estar aqui apenas com vocês, é porque eu queria dizer a eles: Senhor, nós não merecemos, mas tu nos deste tudo, então tu mereces toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda a majestade, toda a glória pertence a Ele. Onde estão os adoradores aqui nesta noite? Deixa eu te dar uma boa notícia. O livro de Romanos, no capítulo 10, o versículo 13, diz assim: porque todo aquele que karar el Hashem, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Quando você adora, quando você exalta, quando você entende o porquê ele merece ser
recebido em ações de graças. Quando você entende por que você deve honrá-lo com a sua adoração, a Bíblia diz que a salvação, ela fica disponibilizada para você. E sabe o que é curioso? É quando você vai descobrir na Bíblia estes momentos de invocação que aconteceram no Antigo Testamento. O livro de Joel diz uma coisa curiosa. Joel capítulo 2, versículo de número 30, diz assim: Joel está olhando o futuro que está prestes a acontecer. Ele está vendo a grande tribulação acontecendo, que nós lemos no livro de Apocalipse. Só que Joel escreve isso quase 450 anos antes de Cristo. E ele está vendo o que aconteceria 2.500 anos depois dele. Da nossa geração, esse texto de Joel está prestes a se cumprir agora. Joel capítulo 2, versículo 30, disse o Senhor: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo em colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que carar el Hashem, todo aquele que invocar o nome de Adonai, será salvo, aleluia, oh glória. E como se não bastasse, quando você olha para a Bíblia e vai buscar quem foi o primeiro a invocar o nome do Senhor, eu pensava que tinha sido Adão. Mas não foi Adão. Por quê, pastor, não foi Adão? Porque Adão não tinha necessidade de invocá-lo. Ele convivia com Adão todos os dias, na viração do dia, ele estava lá com Adão. Não havia necessidade de se fazer um altar a ele, porque ele era não só transcendente e emanente, ele era presente. Mas a terceira geração da humanidade traz um dos filhos de Adão, da sua genealogia. E em Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que começou a invocar-se o nome do Senhor. Você sabe o que o texto está dizendo? Que foi na época de Sete, já centenas de anos depois da queda, que Sete, ao ter o seu filho chamado Enos, ele entende que essa linhagem precisava conhecer ao Deus que Adão, o seu tataravô, conhecia. Então a Bíblia fala de forma muito linda que ele toma uma decisão ímpar. E o texto diz que ele começa então, por causa do seu filho que nasce, a invocar o Senhor. E você sabe como era invocar o Senhor? Ninguém tinha vergonha de adorar a Deus, irmão. Hoje quando você fala ou dá um glória, um aleluia, tem gente que olha até do lado assim com uma cara feia. Tem igrejas que não há o hábito de se adorar a Deus, porque constrange o culto, atrapalha o culto. São igrejas que ainda não entenderam o que é adoração, porque a adoração do povo de Israel e a adoração bíblica, meu patrão, era zoada, era movimento. É por isso que no céu eu costumo dizer que quem não gosta de adoração não deve ir para lá, porque a Bíblia diz que havia uma multidão que ninguém podia se cantar, e eles clamavam dizendo ao Cordeiro que ele era santo, 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 e adoravam a ele. Haverá um mundaréu de vozes do céu adorando a Deus um dia, irmãos. Quem vai estar lá também nesse dia? Quem vai estar com a voz gritando, dizendo glória, glória, glória a Adonai? Eu vou estar lá dizendo glória. Você vai estar lá dizendo glória. Eu vou estar lá dizendo: Senhor, eu vim te agradecer, eu consegui, nós chegamos, foi difícil, muitas vezes pensamos que não conseguiríamos, mas a mão forte do Senhor nos sustentou para invocar o nome dele nesta terra. E nos nasce. E eu, quando fui olhar na Bíblia, eu descobri outras pessoas que invocaram ao Senhor
Abraão, em Gênesis 12, versículo 8, invoca ao Senhor. Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, versículo 25, invoca ao Senhor. Moisés, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7, invoca ao Senhor. Jó, no caos da vida dele, em Jó, capítulo 12, versículo 4, invoca ao Senhor. Jabes, em 1 Crônicas, capítulo 4, invoca ao Senhor. Sansão, lá em Juízes, passando situações difíceis, no capítulo 16, o versículo 28, a Bíblia diz, e ele invoca ao Senhor. Samuel, em 1 Samuel 12, 18, invoca ao Senhor. Davi, em 2 Samuel capítulo 22, versículo 4, invoca ao Senhor. Jonas, quando tudo não ia bem, quando o barco ia afundar, ele invoca ao Senhor de dentro da barriga de um peixe. E você vai vendo isso com Elias, com Jeremias, com tantos homens, com Sofonias, com Zacarias. Você vai ver que a Bíblia inteira, você vai ver homens que em um momento da vida tiveram que parar a vida e dizer assim: não me resta nada a não ser invocar a Deus, não me resta solução a não ser invocar a Deus. E quando invocar a Deus, não é o que você pensa que era orar, mas era clamar dizendo: eu vim te adorar, eu vim te adorar, eu vim te adorar, eu vim te adorar. E sabe o que é interessante? É que todas essas passagens que eu citei, eles não foram adorar a Deus porque estava indo tudo bem. Eles não foram agradecer a Deus porque estava tudo jóia. Eles foram agradecer a Deus porque estavam sendo perseguidos. Eles foram agradecer a Deus porque estavam sendo julgados. Eles foram agradecer a Deus porque foram criticados. Eles foram agradecer a Deus porque estavam doentes. Eles foram agradecer a Deus porque eram perseguidos, tribulados. Você sabe, quando Paulo estava preso, você sabe o que ele faz? Meia-noite, quando está todo mundo dormindo, ele está lá acordadão, fazendo sabe o que? Invocando o nome do Senhor. Enquanto está todo mundo ali tentando entender o que está acontecendo, ele está adorando a Deus porque está preso. Onde está o coração agradecido aqui nesta noite? Onde está um coração agradecido aqui nesta noite? E invocar a Deus, quando você olha para o contexto desta palavra, ela me remete a uma coragem e uma ousadia que eu tenho que ter, para quando abrir a minha boca, todos saibam, Josi, eu sou um servo de Deus. Sabe aquela casa daquele vizinho chato que todo dia amanhece cantando e você fica injuriado? Daquela vizinha enjoada que passa ali no chuveiro cantando igual uma taboca rachada e você manda: cala a boca aí, menina. Ela canta mais alto porque está cantando para Deus, está cantando para o Senhor, está adorando ao seu Deus. O inferno inteiro está olhando e diz assim: para ela, cala a boca dela. E Deus está ali dizendo: pode adorar minha filha, adora, 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 adora. Porque quando você adora ao Senhor, você é grato a Ele. Quando você adora ao Senhor, você invoca o nome dEle. Aleluia. O livro de Salmos, do capítulo 116, diz uma coisa curiosa. Quem já foi, não é mais. Mas quem já foi novo convertido, além de mim, aqui, porque faz tempo que você aceitou Jesus. Quem tem mais de 2 anos de crente, levante a mão assim, por favor. Baixa a mão, isso aqui é pra gente. Você que está novo na fé aí, isso aprende. Quando a gente aceita Jesus, a gente fica cheio do gás. Se o pastor mandar a gente salta de paraquedas. Se ele disser que Jesus quer que a gente atravesse a pista, olhando de olho fechado, a gente atravessa a pista. Não importa o que ele manda fazer, a gente está cheio de gás. Se o pastor diz: você tem que ficar o culto inteiro glorificando, você coça a língua, entorta a língua, você está glória, 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 você passa o culto inteiro. E nesses momentos em que você, novo na fé, sem entender muito do que está acontecendo, está exaltando a Deus, o que está velho na fé olha e diz assim: eu já passei por isso, não sei como é que é isso aí. Logo, logo isso se apaga. E o cara que está novo na fé olha para o velho na fé e diz assim: poxa, mas vocês são muito frios, vocês não adoram a Deus, vocês não glorificam a Deus, vocês não exaltam a Deus. Por que isso? E eles não entendem que nós que somos velhos na fé precisávamos voltar a ser novos na fé. Você sabe por quê? Abra nos Salmos, por favor. Livro de Salmos, capítulo de número 116, o capítulo que nós estamos lendo.
O versículo de número 2 diz assim: porque ele inclinou a mim os seus ouvidos, portanto eu o invocarei. Só de vez em quando, é assim que o texto diz. Eu invocarei quando der. Eu invocarei sendo quando as coisas derem certo. Como é que diz aí na sua Bíblia, meu irmão? Eu invocarei o quê? É enquanto eu tiver vida. Sabe o que o texto está dizendo? Você tem vida, você tem fôlego, louve ao Senhor. Por isso que o salmista diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. É por isso que você está na casa de Deus, louve ao Senhor. Adore mesmo a este Deus, porque quando você o invoca, ele entende, aquele crente está agradecido, aquela pessoa está sendo agradecida por mim, aquela pessoa realmente é grata pelo que eu fiz por ela. Porque a melhor forma de você dizer a ele que é grato é dizer: Senhor, eu te adoro. Quantos adoram a ele nesta noite? E tem um livro de Salmos no capítulo 50, no versículo de número 15, que diz assim: disse o Senhor: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei, aleluia, e tu me glorificarás. Hilton, se nós entendêssemos a dimensão deste versículo, nós passaríamos, Nalva, pelas lutas de uma forma diferente. É por isso que muitas vezes nós ficamos sem entender a dinâmica de Deus, ficamos sem entender o agir de Deus. E muitas vezes os ímpios não conseguem entender você, servo de Deus. Muitas vezes o seu marido não crente não entende a senhora. A sua mulher não crente não entende você. Porque está passando um momento difícil, você se tranca no quarto, pega a sua harpa e vai cantar para Jesus. Você está passando um momento de dor, você vai para a igreja e diz assim: eu vou para a igreja adorar o meu Deus. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas você está aí no banco, com a mão levantada, de olhos fechados, cantando para Deus, alegrando-se nele. E o texto está dizendo: você me invoca no dia da angústia, e eu te livro, e tu ainda vai me glorificar, aleluia. Quem quer invocar a Deus aqui nessa noite? O texto fala também no livro de Salmos, capítulo 91, o salmo das casas, aonde ele fica aberto. Chumaço, chego na casa de tanta gente, está lá a Bíblia no meio da sala aberta, eu vou ver, está até já dura, nem dobra mais, de tantos anos aberta no Salmo 91. Eu chamo o dono da casa: você já leu isso aqui? Não. E para que está? É para proteger a casa. Isso aí não protege casa. Você sabe o que protege casa? É viver o Salmo 91. Aí protege a casa, protege a vida, protege a vida. Quem crê nisso, diga glória. Salmo capítulo 91, versículo 14, diz uma coisa interessante: portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Você sabe o que está dizendo no hebraico? Ele me invocará, ele está dizendo assim: ele vai me adorar, ele vai cantar para mim, ele vai me exaltar no momento da angústia dele, e eu vou trazer o livramento que ele precisa. Está passando por luta, meu irmão, está passando por luta, comece a adorá-lo nesta noite. Jeremias capítulo 29, para que eu possa encerrar, e o ministério do louvor pode até ficar à vontade. Jeremias capítulo 29, o versículo de número 12 diz algo lindo. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, que eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, aleluia, quando me buscardes com todo o vosso coração. Fique de pé nesta noite aqui nesta casa de oração em nome de Jesus. Fique de pé por bondade. Eu já estou encerrando esta ministração, mas eu quero que você ouça o que eu tenho ainda a dizer aqui. Preste atenção ali para mim, foque aqui em mim. Não pergunta para ninguém, não conversa com ninguém não.
Quando a gente olha para o livro de Salmos, no capítulo 116, o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele está dando uma fórmula, apesar da complexidade dela, na luz do hebraico, ela é mais simples de se realizar do que você pode imaginar. Porque tomar o cálice que eu quero na minha vida é dizer: Jesus, eu entrego a minha vida para ti. Eu vou beber daquilo que um dia tu sofreste por mim. Eu hoje vou receber este cálice da salvação lá na cruz do teu sangue por mim. Ele está dizendo literalmente, e eu entendo quando o salmista profeticamente olha para Jesus cumprindo esta passagem, porque Jesus veio para nos salvar, irmãos. Veio para salvar a tua vida. E acredite no que eu vou lhe dizer. Você sabe qual é a segunda coisa que todo crente passa a fazer na igreja depois que ele aceita Jesus? Todo crente, salvo, convertido, só quem é convertido dá glória a Deus. Todo crente salvo, convertido, quando ele realmente aceita Jesus, ele não está nem aí se o do lado não está gostando. Ele sente um desejo de adorar. Ele sente um desejo de chorar. Não precisa apagar a luz, não precisa de nada disso. Tem igrejas que a gente precisa apagar a luz para criar um clima, uma sensação, um momento. E aí tem que ter aquelas palavras bonitas, uma fumaça branca passando, um vulto branco parecendo um anjo, para você se sintonizar com Deus. Você não precisa de nada disso. Porque os verdadeiros adoradores, a Bíblia diz, adorariam ao Pai, era em espírito e era em verdade, era no sol quente, era na chuva, era onde estivesse. Se você é adorador, você invoca o nome dele, aleluia. E os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, são aqueles que um dia entenderam o primeiro passo: eu entreguei minha vida para Cristo. E o segundo passo é: me tornarei a partir de hoje um adorador deste Deus. E sabe por quê? Porque nós não merecemos, mas tudo Ele nos deu. Escute o que eu vou lhe dizer: você e eu não merecemos, nenhum de nós merecemos isso. Mas Ele simplesmente nos deu. Ele simplesmente olhou para a gente e disse assim: eu quero salvá-los, eu quero na minha presença. E sabe o que é interessantíssimo? É uma parábola daquele filho, ou daqueles trabalhadores, por assim dizer, que foram chamados no começo do dia. E o texto diz assim: olha, vão ali, que eu vou pagar tantos talentos para vocês. Olha lá. E ele calcula lá, sei lá, 5 talentos, o camarada vai trabalhar. Chega meio-dia, chega um outro trabalhador, e ele diz assim: ó, você quer trabalhar na minha vida? Quero. Vai lá, vou te pagar o mesmo tanto de quem está lá. Chega alguém no finalzinho da tarde, rapaz, já findando o dia, padre, na viração, quase não dava mais para trabalhar. Você quer trabalhar na minha vida? Quero. Vou te pagar o mesmo tempo daquele que começou faz tempo, daquele que começou meio-dia. Você vai receber, porque a galera chega junto do camarada lá. Que história é essa? Como assim que eu estou um tempo contigo? Estou aqui um tempo contigo. Aí Jesus dá uma lição maravilhosa. Maravilhosa. Ei, eu e você não andamos com Jesus. Nós não tocamos nele. Nós não ouvimos. Mas Jesus chama a gente nessa geração de bem-aventurado, porque nós não ouvimos, mas cremos. Nós não abraçamos, mas temos fé nele. Nós nunca percebemos ele tocando assim na gente, sacudindo, mas sabemos que ele está entre nós. Louvado seja o nome de Jesus. Você sabe o que eu aprendo dessa parábola? Ele dizendo para mim: os que já começaram lá atrás, os que já estão velhos na fé, como os que estão no meio da fé, como os que estão começando agora, há um céu de glória preparado para todos estes. Deus separou um espaço para todos nós. Quantos querem adorar em gratidão a este Deus nesta noite? Eu quero adorá-lo, eu quero adorá-lo. Adore a Ele, adore a Ele. Aproveita para invocar o nome dEle agora. Aproveita para invocar a Ele, para dizer: eu vim te adorar, para falar em línguas com Ele, para sair daqui dizendo: eu vim te agradecer, e agradecer pela vida que Ele tem nos dado. Porque a gente não merece nada,
mas Ele continua nos dando. Você sabe quantas vezes a gente já pecou? Só hoje. Só os pecadores levantam a mão aí assim, ó. E Deus continua olhando assim, mas eu te perdoo. Invoca aí, eu te perdoo. Dá glória aí, eu te perdoo. Me exalta aí, eu te perdoo. E sabe por quê? Porque as suas misericórdias, enquanto você dorme e acorda de manhã, a Bíblia diz que ela se renova de manhã cedo. Nós somos julgados, criticados, abandonados, cerceados, mas Deus continua olhando a gente no cantinho da parede assim, mas você ainda é meu filho, você ainda é minha filha, eu ainda tenho um projeto com a tua vida, porque eu te amo. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é maravilhoso. Ele é digno de ser adorado e de ser exaltado. Adore a Ele nesta noite. Adore a Ele nesta noite. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deixa me esconder, com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Cansaça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que subiu, e um dia contra a glória vale mais que mil. Cansaça pegou fogo e não se consumiu.